Edilene Lopes, hoje é sexta-feira, então vamos olhar para a próxima semana. Quais serão os destaques da semana que vem, hein? Bom dia para você. Bom dia, Kátia, mais uma vez, bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes. Semana que vem será uma semana um pouco mais complexa para quem esteve fora nas últimas semanas, como é o caso do presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Isso porque eles estiveram em missões internacionais, Hugo Mota nesta semana em Nova York, nos Estados Unidos, Davi Alcolumbre acompanhando Lula na China, que antes estava na Rússia e agora por último no Uruguai, para o velório de Pepe Mujica, mas na semana que vem eles voltam e estão aqui esperando os três alguns assuntos que são melindrosos, como por exemplo a CPI e a CPMI do INSS, para a qual nós já temos novidades. Durante essa semana a oposição protocolou o pedido de CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, envolve senadores e envolve também deputados, e tem essa questão do INSS. Agora há pouco vocês fizeram uma entrevista exclusiva com o presidente do INSS, diga-se de passagem, como sempre, uma excelente entrevista, e esse é um assunto que não morreu e não vai se acalmar durante os próximos dias. Isso porque o governo enfrenta essa dificuldade em relação à CPMI, agora vai tentar fazer com que parlamentares que são da base, que também assinaram os requerimentos, com que, se a CPI for instalada, eles tentem virar o jogo e voltar o foco para a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o governo não tem conseguido se explicar em relação a essa questão. Concedeu uma entrevista coletiva essa semana aqui em Brasília e várias das questões que estavam colocadas, como por exemplo relacionadas a valores, elas não foram respondidas. Ou seja, o governo está ali patinando numa situação difícil, alegando que não tem omissão, tentando fazer o reparo, mas a oposição está insistindo que o governo ainda tem que se explicar e que foi conivente. Então isso pode arrastar uma crise para o governo federal, para o presidente Lula, talvez a pior crise dele nesse governo. Isso vai ter certamente impactos em 2023, porque essa fraude do INSS, embora não haja comprovação de envolvimento nenhum de lideranças do Ministério da Previdência nisso, eles são acusados de omissão, mas é um escândalo que toca no ponto corrupção, e esse é justamente um assunto que nos outros governos petistas complicou bastante a vida do presidente Lula, que por causa da Operação Lava Jato acabou ficando inclusive na prisão, embora tenha tido todos os seus processos até então arquivados ou anulados. Então é uma situação bem difícil e bem complexa para o governo, que ele vai ter que encarar na semana que vem. E não pensem que o assunto anistia morreu, porque ele não morreu. Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com várias lideranças, eles ainda não têm um novo protesto marcado, vamos lembrar que o último foi realizado aqui na capital federal, mas certamente estão se movimentando para que esse projeto de lei ele entre na pauta, estão pressionando o Hugo Mota para que ele seja discutido, e se ele for, o governo, a base de governo e os próprios presidentes da Câmara e do Senado têm suas sugestões a fazer para flexibilizar, porque não concordam com o perdão total para as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Pelo menos vão separar o joio do trigo, alguns devem receber um perdão ou diminuição de pena, mas aqueles que são considerados mandantes não, e isso para o governo é um assunto muito delicado, porque caso o Congresso flexibilize essa proposta, ela não saia do jeito que Bolsonaro quer, o medo dentro do Palácio do Planalto é que os deputados e senadores tentem cobrar essa fatura do governo federal, que já tem pagado bastante em cargos e emendas para ter o seu apoio na base. Caso os deputados e senadores considerem que esse foi um favor para o governo, Lula vai ter que pagar mais essa conta, Kátia, Eustáquio, e esse assunto certamente é um dos principais no Palácio do Planalto, no retorno do presidente Lula da missão internacional que ele fez nas 2 últimas semanas. Edilene Lopes e a coluna Em Cima do Fato.